Dito isso, vamos àquilo que mais nos interessa nessa manhã. Eu já estou pensando na noite, né? Nessa manhã, e eu peço que você abra o texto bíblico lá na primeira carta de João. Graças a Deus pelas 52 pessoas conectadas conosco, louvamos a Deus por isso. Muito bom mesmo. Graças a Deus nós estamos aqui juntos, reunidos, né? E nesse mês, a Vanessa e eu conversamos para a gente falar sobre o Natal o mês todo, porque nós entendemos e até temos esse entendimento bíblico que Jesus não nasceu no dia 25. Então nós dedicamos todo o mês de dezembro, e por isso você vai falar assim, mas já passou a data do Natal. No calendário sim, mas no nosso coração nós ainda estaremos refletindo a respeito do Natal. Hoje pela manhã, hoje à noite, e aí depois na semana que vem, é outro ano, a gente começa com uma outra temática, tá bom? E aí eu peço que vocês orem por nós, para que Deus nos dê o entendimento de como vamos caminhar. A primeira carta que João escreve, lá no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, já está aí no cantinho da sua tela, e você pode me acompanhar, ou você pode me acompanhar lendo na sua própria Bíblia, tá bom? Diz assim o texto sagrado, 1 de João, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim o texto: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos, e também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, amados irmãos, pois vos escrevemos, para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado ao Senhor por esse dia, pela salvação, por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, conectados. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. A nova heresia no mercado diz que nós devemos seguir a Jesus e não adorar a Jesus. Eu conversava com o Lucas agora e com a Vanessa um pouco antes, que tem essa nova heresia, surgiu essa semana aí. Pelo contrário, ou na contramão dessa teologia ou desse ensino, nós seguimos sim adorando a Jesus, adoramos o verbo de Deus, adoramos o nascimento de Jesus. Porque ao adorar a Jesus ou reverenciar Jesus, prestar culto a Jesus, assim como os magos fizeram, nós reconhecemos a presença de Deus, o amor de Deus, porque a glória do Pai é manifestada em Jesus. E quando nós adoramos a Jesus, nós estamos, na realidade, compreendendo o amor de Deus que enviou o seu Filho. Então, quando a gente direciona a nossa atenção a Jesus, na realidade a gente está adorando ao Pai, e isso está revelando a glória do Pai. Eu sei que sempre quando nós falamos do Natal, nós lemos as profecias messiânicas, nós resgatamos o texto de Isaías que eu ensinei aqui, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o Deus forte, por aí vai. Nós conhecemos. Ou quando nós falamos do Natal, nós resgatamos ali os primeiros capítulos, capítulo 1 e 2 do Evangelho segundo Lucas, onde Lucas narra a conversa de Maria com Isabel,
Lucas narra o nascimento, Lucas vai falar para nós da milícia celestial, glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra, já explicamos também esse texto. Lucas vai falar para nós a respeito dos pastores, pessoas simples que acompanharam o nascimento de Jesus. Já Mateus vai buscar na genealogia, ele vai falar que Jesus vem da linhagem de Davi, que vai assumir o trono, que vai reinar. Mateus vai falar para nós do Deus conosco, do nascimento de Jesus, aquele que é o Filho de Deus e que nos acompanha. E aí nós nos lembramos até daquele hino: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Jesus é o Deus conosco, Jesus está conosco, Jesus caminha do nosso lado. E eu sei que vocês estão olhando para esse texto, me acompanharam na leitura e pensando o que o Gerson vai falar para nós a respeito do nascimento de Jesus, ou o que o nascimento de Jesus tem a ver com esse texto. E por isso o nosso tema hoje é a doutrina do Natal. Esses outros textos que eu já expliquei, que eu já falei, fazem parte desse arcabouço de explicação a respeito do Natal. E hoje, a partir desse texto, eu quero mostrar aos irmãos como, numa primeira leitura, parece que esse texto não tem nada a ver com o Natal, mas se nós olharmos profundamente a gramática, a sua construção poética, nós vamos ver que esse texto fala sim a respeito do Natal, e que o Natal é um evento principal na fé cristã. Esses versos, na realidade, eles formam o prólogo, o início desse livro, dessa carta, dessa primeira epístola que João escreve às igrejas. E aqui nós temos esse formato poético, essa construção extremamente bela, profundamente, eu diria até, filosófica, porque mais uma vez João retoma aquele conceito grego e vai falar que Jesus é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, aquilo que a filosofia debruçou tantos anos e não encontrou nenhuma solução, nenhuma resolução para esse termo, o Logos, essa palavra criadora. E aí João entende isso a partir da lente do Evangelho e diz que o Logos de Deus, na realidade, é Jesus, é o Verbo, essa ação criadora de Deus. Então Jesus é aquele que estava com o Pai criando todas as coisas, e nós falaremos um pouco a esse respeito. Mas esse Verbo de Deus, esse Logos de Deus, se faz carne, habita entre nós e manifesta a glória, a graça de Deus. João, falando no seu Evangelho, diz para nós que Jesus habitou entre nós, ele manifestou a sua graça, ele veio manifestar a graça e a verdade de Deus. Então, se nós queremos celebrar o Natal, precisamos entender que Jesus é cheio de graça e Jesus é cheio de verdade. Logo, nós não precisamos ter a preocupação de ter méritos diante de Deus, e logo temos que abandonar as mentiras da nossa própria existência para podermos caminhar com Jesus, que é de fato o autor da vida e é o único verdadeiro, o único que manifesta para nós a graça de Deus. É muito interessante a abertura dessa carta, porque nessa carta nós não temos uma fala de João, nós não temos uma apresentação de João. Assim como o livro de Hebreus também, o autor não se apresenta, ele já vai logo para o conteúdo. E parece que isso é muito significativo para nós, porque João, ele tem pressa. Eu gostei disso. Não é essa pressa nossa contemporânea de ter uma vida agitada, mas é uma pressa no sentido da mensagem. A mensagem do Natal é uma mensagem urgente, e logo ele não fica se apresentando, ele não fica mostrando o seu currículo. Por exemplo, João, apóstolo da parte de Deus, não, ele não quer saber disso. João já vai direto no âmago, ele já vai direto na mensagem. Ele começa dizendo assim, o que era desde o princípio, e aí ele já começa a falar de Jesus. Ele não explica, ele não fala nada do contexto das pessoas que irão receber essa carta. Ele não tem essa preocupação, ele está preocupado em transmitir a mensagem. Assim como nós também aqui do púlpito da nossa igreja não temos, entre aspas, feito aquela enrolação na introdução, querendo envolver com temas contemporâneos. Tem até algumas igrejas aí que tem alguns temas de mensagem assim completamente modernosos, assim, um negócio meio diferente para tentar atrair a atenção. Não, a gente quer transmitir a mensagem, porque esse é o nosso ministério. E João nos ensina isso. Ele vai direto ao ponto. Isso que eu queria falar, direto ao ponto. Ele tem uma mensagem, a mensagem precisa ser proclamada. E assim, João já entra de sola, como diria o Eduardo, né, daqui da nossa equipe, ele já entra de sola, ele já solta o verbo e ele começa a falar a respeito da mensagem
de Jesus. Então o foco é a proclamação apostólica. Ele quer demonstrar, ele quer afirmar que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo foi enviado por Deus, que Jesus Cristo veio para manifestar a glória de Deus, que Jesus Cristo veio para cuidar da nossa vida, para nos salvar, e assim nós temos essa testemunha de que eles, os apóstolos, são completamente testemunhas oculares da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aos irmãos a manifestação histórica de Jesus, ou seja, essa discussão que ainda há no nosso tempo, que se Jesus foi de fato uma figura humana. Tem essa discussão do Jesus histórico. Será que Jesus nasceu mesmo numa estrebaria? Será que Jesus viveu mesmo? Será que foi uma história, como dizem os ateus, uma história contada pela igreja? Lembra até da história que os soldados precisaram ficar ali no túmulo porque alguns queriam roubar o corpo de Jesus, e aí o ateísmo pega essa parte da história, subverte isso e vai dizer para nós que na realidade Jesus não existiu, que Jesus é uma invenção da igreja para ter um líder, para ter uma esperança, para ter um conforto imediato, e na realidade a gente precisa conviver com tudo isso. E João, já no primeiro século, tinha todo esse arcabouço ao seu redor. João está combatendo nas suas cartas, na primeira, segunda e terceira, o gnosticismo. Ele está combatendo as heresias pagãs que já havia naquela época, e ele vai então mostrar como Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, como Jesus encarnou e viveu entre nós, e como Jesus cumpriu cabalmente o ministério, indo até a cruz, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia para a glória do Pai, e é aí que reside a nossa fé. Então, em primeiro lugar, a manifestação histórica. No verso 1, a ênfase de João é manifestar para nós o verbo da vida. Ele fala que Jesus é o verbo da vida. E quando você lê o texto de Gênesis, você vai compreender isso, porque diz um texto lá no começo do livro de Gênesis, no capítulo 3, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aí a história da igreja vai dizer que ali a Trindade estava conversando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, falando e conversando em comunhão plena já na eternidade, mostrando essa pré-existência de Jesus, e ali Jesus com o Pai criando todas as coisas. O evangelista João vai dizer no seu evangelho que Jesus estava com o Pai criando todas as coisas, e tudo aquilo que foi criado para Jesus, para a glória de Jesus, e por isso Jesus aqui, ele é enaltecido, ele é reverenciado, ele é honrado e reconhecido como a figura expressa de Deus. Então João começa assim: o que era desde o princípio, ou seja, Jesus estava com o Pai desde o princípio. E é muito interessante, e aqui talvez é uma dica de interpretação: se você quer entender Gênesis 1:1, você precisa entender João 1:1, porque se em Gênesis nós temos, no princípio Deus criou os céus e a terra, nós temos em João 1:1 que o verbo estava com Deus, fazendo essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então Gênesis está comunicando com o Evangelho, e aí nós estudaremos isso no mês que vem, se Deus assim permitir, né, Lucas? Vamos fazer essa colocação do Evangelho que já está narrado no livro de Gênesis, mostrando que Jesus estava com o Pai criando todas as coisas. Então o Pai diz assim: haja luz, e essa fala do Pai é o verbo, ou seja, Jesus estava com o Pai criando todas as coisas. Então João precisa recuperar esse conceito para mostrar que Jesus é pré-existente, que Jesus merece toda a nossa adoração, que aquela expressão que está no Antigo Testamento, que de eternidade a eternidade tu és Deus, nós olhamos para Jesus e falamos assim: Jesus, de eternidade a eternidade tu és o Salvador, porque o hino a ser cantado pelos salvos no livro do Apocalipse é que Jesus é o Cordeiro de Deus, e a Ele nós reconhecemos a salvação. Então Jesus, desde a eternidade, nos nossos dias, ou seja, na nossa condição humana e na eternidade, será sempre o nosso Salvador. E João fala isso: ora, Ele é desde o princípio. Jesus é o verbo da vida.
Diz aí o texto, não é somente o verbo logos criador, mas ele é o verbo da vida, é aquele que manifesta a vida, é aquele que fala e a vida acontece. Quando Jesus estava diante de uma pessoa sem vida, ele falava e a pessoa voltava à existência. Por exemplo, no caso de Lázaro, Lázaro, sai para fora, sai da morte, e aí Lázaro volta à sua vida. Quantas vezes Jesus disse, levanta e anda, é aquele verbo, é aquela voz que tem comunicação com a vida. Somente Jesus é que traz a gente das trevas para a luz, somente Jesus que nos tira da morte e nos coloca na vida. E aí João fala que o nascimento de Jesus é uma manifestação histórica do amor de Deus. Então Deus marca a história revelando o seu amor. E ele fala o seguinte, o que era desde o princípio. E aí eu gostei muito quando João coloca o seguinte, o que temos ouvido. E ele começa a elencar aqui algumas características sensacionais e ele vai querer comprovar historicamente que Jesus de fato viveu entre nós. E aí nós temos duas possibilidades: acreditar em João e nos demais apóstolos, ou acreditar no ateísmo que diz que Jesus não existiu. Entre os ateus e os apóstolos, eu fico com os apóstolos. E o apóstolo João diz assim para nós, o que temos ouvido. João está dizendo que ele ouviu a voz de Jesus, que ele caminhou com Jesus, e nesse processo ele ouviu as orações de Jesus. Vale lembrar que João fazia parte do círculo íntimo de Jesus, então ele fala o seguinte, nós temos ouvido. Em outras palavras, João está dizendo assim, eu ouvi o sermão do monte, eu ouvi quando ele conversou com a filha de Jairo, eu ouvi quando ele falou palavra de vida em relação a Lázaro, as suas irmãs Marta e Maria. Eu ouvi quando Jesus falou com aquela mulher, vai e não peques mais. João está dizendo assim, nós ouvimos a voz de Jesus, Jesus se tornou um de nós, o verbo de Deus de fato foi encarnado, porque nós ouvimos a sua voz. Eu penso até que João está falando assim, nós ouvimos a sua oração lá no Getsemane, porque João estava juntamente com ele, Pedro, Tiago e João, eles estavam juntos, os amigos mais íntimos de Jesus, do círculo apostólico. Jesus tinha esses três que andavam com ele, e João fazia parte, e João está falando assim, olha, o testemunho é esse, o verbo da vida tinha voz, e nós ouvimos a voz de Jesus, que é uma comprovação, uma manifestação histórica da revelação de Deus por meio de Jesus. Ouça os profetas, Paulo, João, Pedro dizem a mesma coisa, nós vimos Jesus. Então tire da sua mente essa imagem ou essa voz do ateísmo e fala assim, eu creio nos apóstolos, eu creio naquilo que eles registraram para nós, e por isso nós cremos no Natal, porque João falou para nós que ele ouviu a voz de Jesus, aquele que nós temos ouvido. Ouvimos a sua voz. Eu fico imaginando João falando assim para os seus leitores, eu ouvi Jesus orando, e depois da sua oração, os pães e peixes sendo multiplicados. Eu ouvi essa voz. Eu ouvi aquela voz de Jesus quando ele falou assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Ele ouviu essa voz. E eu confio em João. Eu confio em João. Nós temos ouvido, disse João, e com os nossos próprios olhos nós contemplamos. João viu muita coisa que nós nem imaginamos a respeito do Evangelho. Haja vista que no seu Evangelho, lá no finalzinho, no capítulo 21, ele vai falar assim, eu queria ter todo o tempo do mundo e todos os livros do mundo para poder escrever tudo aquilo que Jesus fez. Em outras palavras, João está falando assim, eu vi muita coisa, gente bonita, mas eu não tenho tempo para escrever tudo aquilo que eu vi. Então ele está falando assim, nós ouvimos a voz dele e nós vimos, contemplamos, os nossos olhos viram. Agora, você fica imaginando tudo aquilo que João viu. Sabe o que João viu? João viu Jesus transfigurado. João viu Jesus batendo um papo com Elias, representando os profetas, e com Moisés, representando a lei. A graça, a lei e os profetas juntos. Imagina que cúpula celeste. Ele viu isso. E o nosso testemunho é esse. Se João viu, a gente crê.
Se João deixou para nós registrado nisso, a gente crê na mensagem do Natal, a gente crê na manifestação histórica de Deus, dessa intervenção histórica que mudou o curso da história, mudou o curso da minha vida, da sua existência. Louvado seja Deus por isso, porque nós cremos no Evangelho, nós cremos nesse verbo que traz vida à nossa existência. Assim como João nós falamos, olha, João viu, João ouviu, e João ainda fala algo que eu achei extremamente curioso. Ele fala assim: e as nossas mãos apalparam. E eu achei muito interessante, porque apalpar, a gente usa muito essa expressão, esse verbo, quando a gente fala das crianças. Olha, eu fui ver um nenezinho e as minhas mãos apalparam aquela fofurice toda, como a gente brinca, aquele toquinho de gente, a gente apalpou. Mas aí vem João e fala o seguinte: as nossas mãos apalparam. E essa expressão apalparam tem o sentido de nós tocamos de uma maneira minuciosa. Sabe o que eu acho que João está querendo dizer aqui? Quando ele estava vivendo com Jesus e andando com Jesus, eu acho que ele tocava em Jesus e falava assim: deixa eu ver se é de carne e osso como nós. As nossas mãos apalparam, as nossas mãos verificaram. Será que ele é somente espírito ou ele está encarnado? Será que ele tem vida mesmo? Eu fico imaginando, sabe o que, meus irmãos? Jesus jantando com eles, e aí Jesus falando da refeição, e eles tocando em Jesus, falando assim: será que é verdade? E aí João fala assim: as nossas mãos apalparam, nós tocamos no Mestre. João na realidade está dizendo o seguinte para nós: eu, João, tive o prazer de reclinar a minha cabeça sobre os ombros de Jesus, o peito de Jesus. Eu abracei o Mestre encarnou entre nós. Deus manifestou a sua graça e Jesus é a manifestação histórica entre nós. As nossas mãos apalparam, nós verificamos, nós examinamos de perto. E aqui é muito interessante, porque quando Jesus é assunto aos céus e depois Jesus volta para recuperar Tomé, não sei se você se lembra, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, e aí Tomé fala o seguinte: na primeira escola bíblica dominical, após ressurreição, o templo está fechado, os discípulos estão tremendo de medo da perseguição, e Tomé faltou no culto, faltou na EBD, matou a EBD, não entrou no chat lá, não avisou nada. E aí ele manda um recado seguinte assim: se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio. E aí Jesus volta no domingo que vem e fala o seguinte para Tomé: Tomé, pode tocar, pode apalpar, pode ver agora. Olha que incrível. João está dizendo para nós que todos os apóstolos, todas aquelas pessoas que conviveram com Jesus, tocaram em Jesus. E ele, João, que teve mais contato, era amigo íntimo de Jesus, apalpou Jesus, ou seja, teve contato físico. A manifestação histórica de Jesus é uma realidade, igreja. Nós precisamos crer que os apóstolos tiveram contato com Jesus. Os evangelhos vão dizer para nós que Jesus dormiu, que Jesus andou, que Jesus ficou cansado, que Jesus, inclusive, na minha visão, ficou irritado lá no templo, que ele pega a varinha lá e ele chega junto lá naqueles mercadores lá que queriam fazer do templo casa de barganha, ele fala que é casa de Deus. Jesus teve todos os sentimentos como nós, porém, sem pecado. Mas o que João está dizendo é o seguinte: a manifestação histórica do poder de Deus se deu em Jesus. Por quê? Porque nós ouvimos, nós vimos, as nossas mãos apalparam e nós contemplamos. E essa expressão aqui, contemplamos, dá o sentido não somente de uma visualização, mas de uma visualização perene, ou seja, uma visualização que não cessa. Em outras palavras, João falou o seguinte: eu fiquei ao lado dele 3 anos e meio contemplando, observando
com o zoom ligado, com a lente ligada, olhando tudo aquilo que ele estava fazendo e entendendo que ele de fato era o Filho de Deus, o Messias esperado, e por isso nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. E essa é a mensagem poderosa do Natal, a manifestação histórica, a intervenção histórica de Deus na história humana, para dizer a nós o quanto nós somos amados e para nos comprar, nos lavar, nos purificar e nos levar para a eternidade, para vivermos com Ele para todo sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O segundo verso, o autor, João, muda radicalmente. Ele fala o seguinte: e a vida, ele fala assim, se o verbo é o verbo da vida, e aí ele já esquece de falar que Jesus é o verbo, ele já explicou isso, então ele fala que Jesus é vida. Essa é a mensagem do Natal, Jesus é vida. Quem está com Jesus tem plenitude de vida. Quem não está com Jesus ainda não entendeu o sentido da vida. Então Jesus é a vida, e essa vida manifestou-se a nós. E isso aqui é muito importante, porque manifestar tem o sentido de tirar o véu, ou seja, em Jesus Deus tirou o véu, Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus se colocou à disposição, Deus deixou-se ver. Essa é a ideia de tirar o véu. Então Deus se manifestou, então a vida se manifestou por meio de Jesus, e aí ele retoma, e nós temos visto. E aquilo que nós vimos, nós damos testemunho. E aqui é importante, se você crê no Natal, você tem que dar testemunho do Natal. Se você crê na mensagem do Natal, você precisa proclamar a mensagem do Natal. Se no primeiro verso ele está falando do conceito, agora ele está falando no versículo 2 da prática. Então nós não podemos simplesmente receber muitas informações do Natal e não anunciar o Natal. E aí você não pode cair no erro do comércio ou desse calendário ocidental que diz para nós que Natal é somente em dezembro. Essa mensagem do Natal, nasceu o Salvador, é uma mensagem urgente, uma mensagem para dezembro, sim, mas é uma mensagem de janeiro a dezembro. Ou seja, nós devemos mostrar ao mundo que Jesus se manifestou e dar testemunho. Ou seja, nós devemos colocar a nossa vida como testemunha viva da transformação que esse verbo da vida oferece em nós. E aqui a expressão testemunha é muito interessante, porque está relacionado àquilo que a gente vê, àquilo que a gente contempla. Então, se você vê Deus atuando na sua vida, fala o amém aí. Deus está atuando na sua vida, então você tem que dar testemunho. Se Deus está se manifestando na sua vida, você tem que dar testemunho. Se Deus está te movendo, te cuidando, te abraçando, te orientando, você tem que dar testemunho. Se você recebe a atuação de Deus por meio de Jesus, você tem que dar testemunho. Você não pode ficar parado, paralisado, com o freio de mão puxado, diante de tudo aquilo que Deus está fazendo. Se Deus está abençoando a minha e a sua vida, eu creio que sim, nós temos que dar testemunho, nós temos que anunciar ao mundo, porque assim, diz o texto, aquilo que nós temos visto, nós damos testemunho e vô-lo anunciamos. Nós anunciamos o quê? Anunciamos a vida eterna, que ele, Jesus, estava com o Pai, mas foi manifestado. Então Jesus estava com o Pai, o verbo da vida, mas ele foi manifestado, ou seja, ele foi enviado a nós para cumprir a grande e sagrada missão de divulgar o amor de Deus para nós. Glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ele nos quer bem. Essa é a mensagem do Natal e essa manifestação é histórica. Caminhando para o final, versículo 3, ele fala o seguinte: o que temos ouvido e vos anunciamos também a vós outros. Para quê? Qual que é a missão? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então Jesus é o nosso Salvador, e esse Salvador nos reúne. Esse Salvador nos aglutina como povo. Nós agora somos não somente pessoas salvas, mas nós fazemos parte de um povo salvo. Então o que João está nos ensinando é que essa manifestação histórica do poder de Deus, do amor de Deus, tem uma missão: nos salvar e também nos fazer povo.
Então, aquelas pessoas que gostam da individualidade, quando entram no reino de Deus, entendem que não é mais somente pensar em si mesmo, mas é pensar no outro, pensar no amor ao próximo, pensar na coletividade, nesse agrupamento cristão, nesse ajuntamento cristão. Não é somente como eu quero, mas é como todos nós queremos, principalmente nós, batistas, que valorizamos e prezamos muito a ideia da democracia. E aqui nós temos que manter comunhão. Olha que interessante a expressão do verbo. Não é ter comunhão de vez em quando, em alguns momentos, é manter a comunhão. O que João está nos ensinando é que Jesus nos introduz no reino de Deus, Jesus nos introduz na história da igreja e nos faz manter comunhão uns com os outros. Por quê? Porque Jesus tem comunhão com o Pai e o Pai tem comunhão com o Filho, e o Espírito Santo tem comunhão com ambos, e o Espírito Santo estava inspirando João a escrever todas essas coisas. No versículo 4, para encerrar, João diz para nós, para que nós tenhamos essa alegria que vem da salvação, a alegria que advém da comunhão. E que tipo de alegria é essa? É uma alegria completa, é uma alegria que transborda e completamente extravasa todo conhecimento humano. É uma categoria de alegria que só desfruta aquele e aquela que se rende a Jesus. No Antigo Testamento nós temos uma indicação dessa alegria, quando o salmista diz assim: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Quem anda na presença de Deus sente uma alegria completa, indescritível. E é isso que João coloca aqui para nós. Essa manifestação histórica que envia Jesus, ao ver Jesus, ao contemplar Jesus, a gente anuncia Jesus, a gente busca e mantém comunhão uns com os outros, e aí nós desfrutamos dessa alegria completa. Essa é a doutrina do Natal. Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus quer nos fazer povo e Deus quer nos dar a sua santa e completa alegria. Pense nisso e que Deus te abençoe.